Olá, muito boa noite. Eu sou o Ramon Baruf, estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu estou aqui para realizar a análise da bacia hidrográfica de Apiúna. O trabalho ele foi realizado para a disciplina de Hidrologia pelo professor Dr. Pedro Luiz Borges Schaff. Então, vamos lá. Bom, introduzindo um pouquinho do que é hidrologia. A hidrologia, a palavra vem do latim e é a ciência da água. Ou seja, toda a água no planeta Terra e as suas propriedades físico-químicas, a hidrologia tem como responsabilidade fazer o estudo. Então, por essa razão, nessa disciplina, a gente realizou o estudo da bacia hidrográfica na região de Apiúna. Previamente, ela foi escolhida pelo professor e o principal objetivo dessa análise é a caracterização dessa bacia e obter o máximo de informações nas quais elas são importantes para diversos fatores, como, por exemplo, a gente mitigar alguns fenômenos como as enchentes. Bom, a bacia ela fica localizada então no município de Apiúna, que fica no estado brasileiro de Santa Catarina, que está representada pela figura em verde no nosso mapa. E a bacia está localizada pelo corte em azul. Bom, a cidade ela foi colonizada por imigrantes italianos antigamente, né? E hoje ela possui aproximadamente 11 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas segundo o governo de Santa Catarina, ela possui diversos atrativos radicais, como por exemplo rafting, rapel, montanhismo, entre outros esportes. E com isso a gente já pode imaginar um pouco de como é o relevo e as características dessa nossa bacia. Bom, então para a gente realizar o nosso estudo, a gente teve que realizar o download na mapoteca da Epagre, na escala de 1 para 50 mil, para que a gente possa aplicar no aplicativo que a gente vai trabalhar ao longo de toda a composição do nosso trabalho, que é o QGIS. Bom, então indo no site da Epagre, lá a gente vai fazer um login, depois eu vou mostrar melhor como funciona para vocês o QGIS e o site da Epagre. E a gente vai fazer o download lá na mapoteca deles, da nossa bacia de Apiúna. Essa carta ela vem compactada com vários arquivos em formato SHP, como curso de água, curva de nível. Esses são utilizados no nosso trabalho, né? Além de pontos como igreja, pontes, cemitérios e até mesmo algumas vias urbanas. Então, a próxima etapa então foi a hierarquização da bacia pelo método de Strahler, que especifica quando dois rios de mesma ordem eles se unem. Então, o próximo rio ele tem uma ordem consecutiva. E desse mesmo método, a gente conseguiu encontrar uma bacia que tivesse um rio de ordem maior
que é a quinta. Bom, agora que a gente já tem a delimitação da bacia, a gente consegue determinar analiticamente o relevo, a orientação da bacia, o perímetro, a gente consegue calcular também tempo de concentração, entre outros dados que a gente vai realizar aqui no nosso estudo. Bom, a gente tem aqui a largura média da bacia, que é calculada pela área da bacia sobre o comprimento da bacia. A gente tem fator de forma, que é calculado pelo comprimento da bacia sobre a área. A gente também tem índice de compacidade, é outra forma de determinar a forma da bacia para ver se ela é uma bacia circular ou mais alongada. No nosso caso aqui, a gente pode ver na foto, ela tem características mais alongadas. A gente também vai calcular a densidade fluvial dos rios e a densidade de drenagem. Essas densidades elas influenciam topograficamente se uma bacia ela tem uma boa drenagem ou não. A gente também vai realizar os cálculos para as leis de Orton, determinar a taxa de bifurcação pela primeira lei. A gente, pela segunda lei, vai calcular o comprimento dos canais. Pela terceira lei, a gente vai determinar a declividade dos canais, onde RS é a nossa taxa de declividade. A gente também, na quarta lei, vai calcular o RA, que define a nossa taxa diária para cada ordem da bacia. Além disso, vamos encontrar o perfil de declividade do rio principal, que é determinado pela diferença de cota e o comprimento do canal. Além disso, a gente calcula também o tempo de concentração, que é o período que uma gota de chuva, quando atinge uma zona remota da bacia, leva para chegar até o exutório pelos métodos de Kirpich, Picking e Venteschow. A gente também vai encontrar a altitude média e mediana da bacia, definidos por HM e HM Asterix. Bom, então a gente tem, com base nos cálculos, dois modelos, o modelo Shapefile e o modelo digital de elevação, que tivemos resultados algumas vezes diferentes. E propondo isso, uma das áreas calculadas foi 50,3 km quadrado e a outra foi 49,8 km quadrados para o MDE, nesse caso. E também a gente decidiu fazer um cálculo de erro para ter uma melhor noção, né, e melhor confiabilidade dos resultados encontrados. A gente teve um erro de 0,9%. Com esse valor, assumindo a nossa confiabilidade nos resultados, a gente pode ter uma noção que a nossa bacia hidrográfica de Apiúna ela tem referência como aproximadamente 200 mil estádios de futebol do Maracanã. Então, pode-se considerar uma bacia relativamente grande. E aqui a gente tem também os outros valores calculados que a gente já comentou acima, como o perímetro da bacia, comprimento do rio principal, a gente tem a largura média da bacia, o fator de forma, índice de compacidade, densidade dos rios, para ver se ela tem uma boa drenagem ou não, né?
A gente tem também as leis de Orton. Aqui nas leis de Orton, na primeira lei, por exemplo, a gente tem os números de canais de cada ordem, é, e com isso a gente conseguiu desenvolver um gráfico para confirmar essa lei. No caso, a gente utilizou o log do número de canais pela ordenação dos rios, descrita no eixo X, e tivemos um R quadrado de 0,98, ou seja, a taxa de bifurcação ela tem uma ótima linearização. A segunda lei de Orton, a gente teve que calcular o comprimento de cada ordem de cada rio e fazer o somatório. Dessa forma, foi possível realizar também um gráfico e confirmar a linha de tendência é, do, do segundo, da segunda lei do modelo de Orton. A terceira lei de Orton também foi com base na declividade dos canais. A gente também conseguiu confirmar ele. E todos esses cálculos, calculados, também tem a quarta lei, né? E todos esses cálculos, eles foram calculados e realizados pelo Excel, então foi uma ferramenta que ajudou bastante a realizar e ordenar tudo isso. A quarta lei, a gente utilizou a área média de cada ordem. A quarta lei também pode ser confirmada que com o aumento da ordenação dos rios da ordem, ocorre também o aumento da área média das bacias, e a gente viu isso como sendo uma tendência, então pode ser confirmado. No caso aqui na terceira lei também, a gente vê um sentido decrescente, quanto maior a ordem, menor a declividade. O que faz muito sentido porque os valores, por exemplo, que mais convergem para o exutório, eles geralmente eles estão localizados numa declividade menor, num local de relevo menor. Um pouquinho falando sobre a altitude da média e mediana da nossa bacia, a gente tem um gráfico realizado pelo raster que fala um pouquinho da frequência, ou explicita um pouquinho da frequência em relação ao valor de pixel do QGIS. Então a gente pode ver que, por exemplo, o 420, a altitude ali de 420, ela tem uma frequência bem elevada, por exemplo, ela tem uma maior frequência que os outros valores. A gente nota também que ali no 700, o 700 ele é uma frequência tipo, mínima. Na nossa bacia são poucas alturas que possuem 700 metros. Aqui a gente tem também a altitude média e a mediana da bacia, um pouquinho da declividade e as curvas de nível. É, a, na, a nossa, a nossas curvas de declividade ao longo do rio, pelo comprimento. Temos aqui também a nossa curva isométrica, que relaciona a altitude pela porcentagem, que é mais simples de calcular dessa forma. Então, tipo, o somatório das altitudes, elas têm que ir se completando até chegar no 100%. Então, a gente vê, tipo, ali no próximo do 700,
a gente vê que a curva ela já está quase formada, então isso confirma o nosso gráfico aqui, mostrando que são poucos valores, pouca frequência desses valores. Aqui também, nesse mapa espectral, a gente pode perceber que na coloração azul mais escura representa uma maior altitude da nossa bacia, então esses valores são menos frequentes. E vale lembrar também que a altitude calculada pelos modelos, elas foram diferentes. Uma deu 765 e a outra 870. Então a gente teve uma diferença de cota. Aqui o tempo de concentração pelos três métodos, em minutos. Alguns parâmetros. E eu vou, quer dizer, os parâmetros, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente fez isso agora no QGIS. Bom, aqui no site do Epagre a gente vai realizar então o nosso login na Mapoteca. Vamos em modelo digital de elevação. Aqui para baixo a gente clica no mapinha de Santa Catarina. Aceita os termos. E aqui, como a gente mostrou anteriormente, o nosso mapa ele está especificado pela região 7, que fica no Vale do Itajaí. A gente vai baixar o TIFF dele. Como eu já tenho baixado aqui, eu vou pular espaço, né? Aí a gente vem aqui, depois de extrair, e vai colocar esse MDE Reg 7 lá no nosso QGIS. Bom, coloquei o MDE aqui, ele me deu aquela região 7 lá da região do Vale do Itajaí. E agora a gente tem que fazer o recorte da nossa bacia. Mas para isso a gente vai colocar a nossa bacia aqui também para fazer o recorte dela. Bom, colocando a nossa bacia ali, nossa pequena bacia, a gente vai ir agora em raster, extrair, cortar raster pela camada de máscara. Bom, aqui a gente vai escolher a opção MDE, vamos lá para baixo, chega aqui, salvar no arquivo para a gente ter salvo, vamos colocar como recorte ou ipisometria. Salvou, vamos rodar, fechou, deu tudo certo. A gente agora já tem o recorte da nossa bacia. A gente pode pegar isso aqui e remover. Isso aqui também, deixa aí por enquanto, nossa bacia. Tá, aí a gente salvou lá a nossa máscara, a gente tem o MDE da nossa bacia, a gente pode excluir os outros, porque não vai usar. A gente tem a altura aqui, ó, 765 até 149. A gente pode vir aqui no botão direito, propriedades, colocar uma falsa cor, botar um verde também, tanto faz, depois a pessoa escolhe. E a gente também pode mexer com a escala de declividade, botar a isometria, tá? Agora a gente vai vir no raster, vamos fazer uma análise e vamos pegar e fazer o sombreamento dessa bacia. Para isso a gente escolhe um. A gente não vai mexer em nada aqui, só vai salvar como relevo. Vamos rodar. Pronto. Temos o relevo da nossa bacia. Vou excluir isso aqui. Meus amigos. Aqui a gente opa, pausei o vídeo sem querer. A gente pode botar uma transparência nessa bacia. Colocar, por exemplo, aqui para o nosso relevo ficar mais evidente.
Yeah. E a gente tem uma rugosidade bem legal no recorte da isometria agora. Agora, vamos colocar umas curvas de nível. Vamos aqui em raster, é, vamos em extrair o contorno. Bom, aqui na extração do contorno, já está tudo ok aqui, isometria, tá, não. Aqui na equidistância, o valor do pixel do AutoCAD, do QGIS é de 30. Cada pixel calcula 30. Então, se a gente colocar o 10 aqui, ele vai estar calculando uma mentira. Então, a gente vai colocar 50 no mínimo. Vamos ali para baixo, tal. Aqui a gente vai salvar este arquivo como teste. Salvou. Agora vamos rodar. Fechou. Temos as nossas curvas de nível. Botei como teste, não sei porquê. Enfim, cor verde. Vamos colocar um vermelho para a gente ver melhor ali. Fechou. Opa! Nossas curvas de nível. A gente pode colocar também os rótulos. Aqui em rótulos individuais a gente coloca em elevação. Fechou. E temos a nossa elevação da nossa bacia com as cotas. Bom, não dá pra gente ficar se estendendo tanto assim no nosso trabalho, né? Até porque tempo é dinheiro. E com base nos nossos estudos, a gente pode perceber que a hidrologia, ela é uma ciência que é fundamental e liga as interações da água com o meio socioeconômico. E com base na bacia hidrográfica, a gente pode utilizar o gerenciamento dos dados para realizar um estudo da bacia de Apiúna, podendo entender um pouco mais da sua assinatura, da sua característica. E a gente também, com esses dados, a gente nos permite comparar com outras bacias e realizar essas análises. Dessa forma, vale ressaltar que é importante a qualidade e a quantidade dos dados. Então eu vou ficando por aqui e eu queria muito agradecer o professor Pedro, o Gabriel e a Alondra por toda a assistência neste trabalho e muito obrigado.